Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mercado Offshore Brasil. Hoje vamos trazer um assunto que é muito pedido pelo pessoal, pela galera. Meus alunos me perguntam muito, mas eu não sou da área, então não vou saber responder com total qualidade do que um profissional que é especialista na área, né? Que é a área de, hoje vamos falar de movimentação de cargas. Você que já ouviu falar, e aí, como que faz para entrar? Mercado de trabalho, tá bom para? Quanto ganha? Poxa, as empresas contratam com bastante frequência, deu uma aquecida nessa área, porque eu já ouvi falar que a área tal está contratando bastante e essa. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre essa área de movimentação de cargas, Thiago. Se tem maior facilidade de entrar depois de mudar para outra área ou não, eu gosto dessa área de movimentação de cargas e como sempre, óbvio, nós no Mercado Offshore Brasil, vocês conhecem o Tiagão, eu gosto de trazer a galera fera, né? Eu não vou trazer qualquer um para explicar para vocês e passar informações errôneas para vocês. Então, ao invés de ficar engambelando como sempre, eu falo para um caramba, eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Flávio. Fique à vontade, o nome eu já falei, mas você vai falar quem é o Flávio. Se apresente, por favor, Flávio. Quem é você? Fala pra gente um pouquinho de você. E aí, boa noite, Thiago. Boa Prazer noite. estar aqui presente com vocês, né? Prazer é nosso. Parabéns pela sua iniciativa, né? Muito obrigado. O trabalho que vocês estão fazendo. E eu, Flávio, né? Sou um instrutor de movimentação de carga, né? Que tive a oportunidade de entrar nesse mercado de trabalho alguns anos atrás, né? Por volta de 2010, mais ou menos. E desde 2010 atuo, né, ministrando treinamento nessa área. Um pouquinho de experiência. Um pouquinho de tempo dentro de sala de aula, né, ministrando treinamento. Né. Minha experiência dentro de sala de aula, né, foi uma experiência adquirida aí, né, com contato, né, com as pessoas que trabalham nessa área. E posso falar bastante, né, sobre, né, a atividade em si, né, que é desenvolvida, né, quando o camarada está fazendo suas atividades relacionadas ao trabalho de movimentação de carga. E a gente acaba escutando bastante informação, né, e também batendo papo com os alunos sobre o mercado de trabalho, né, como ele está, claro. Né, quais são as oportunidades que estão aparecendo, né, que infelizmente, né, alguns anos atrás a gente já teve uma surpresa, né, que foi aquela mudança totalmente inesperada, né, que de uma hora para outra apareceu, né, daquilo que estava escondido, que mudou, né, totalmente. Deixou todo mundo desesperado e preocupado. Mudou totalmente o mercado, né? Então, quando a gente estava falando aí na década dos anos 2010, né, nós estamos em 2012 mais ou menos. Vaca 2013, gorda, né? Muita oportunidade de trabalho, muito crescimento, né? Muitas empresas, né, chegando nessa área de trabalho, né, abrindo oportunidades de trabalho. Então tinha muita vaga, né? E boa remuneração, que é aquilo que estava presente não só para a área de movimentação de carga, mas todas as áreas. Todas as áreas. Ou seja, o mercado em ascendente, né? Ou seja, a parte, né, relacionada aí ao pré-sal bombando, né? Várias sondas presentes, né? Necessidade de mão de obra, né? Dessa área, que é uma área que, vamos dizer assim, que muitos consideram como a porta de entrada, né? Para, né, um trabalho offshore, ou seja, o trabalho em uma sonda de perfuração. Sim. Uma das portas de entrada é a área de hotelaria. Né? Então, outra porta de taifeiro, entrada... né? Sim, então, o pessoal que trabalha na área de hotelaria, né? Taifeiro e outras funções também. E uma outra área de entrada, né, seria a parte de movimentação de carga, né, que pode ser uma porta de entrada, né, para a área offshore, né, dependendo daquilo que o camarada tem como experiência de vida, né, o que ele tem como área profissional, né, daquilo que ele já conquistou. Né, currículo dele em si. Currículo dele em si, se ele é um cara técnico, né, se ele tem um domínio, né, da língua inglesa, né, se ele tem facilidade de comunicação, né, tudo isso aí vai ser um diferencial. Show de bola. Ou seja, em qualquer função é exatamente isso, né? Depende muito do seu potencial, depende muito da sua história, né, de vida, depende daquilo que você tem acumulado e aquilo que você pode proporcionar. Entendi. Isso certamente pode ser uma porta de entrada. Bacana. Assim como todo mercado. E é comum vermos pessoas utilizar a parte de movimentação de cargas como uma porta de entrada? É bem comum, igual, por exemplo, com relação à parte de taifeiro, que eu vou até estar trazendo uma pessoa especialista na área para falar sobre. A gente vê muito a galera querer entrar como taifeiro só para entrei, logo vou pular para. Até porque o cara, às vezes, no currículo esconde algo que ele tem, porque a empresa já vai o quê?
caramba, opa, esse cara com currículo desse aqui, ele está entrando não vai permanecer muito tempo, seja na empresa ou seja na função. Né? Isso ocorre também com movimentação de cargas ou não? Sim, e tem vamos dizer assim, duas vertentes. Né? Você tem a área que está ligado às unidades de produção. Perfeito. As unidades de produção, elas vão ter uma certa limitação. Então, nós temos aí a empresa mãe de todas, né, que é aquela que está presente, que todo mundo conhece, onde que quem entra nessa área de movimentação de carga não vai ter muita possibilidade de crescimento em função das limitações. Você tem dentro dessa função, o camarada que é o auxiliar de movimentação de carga, ele é um dos membros da equipe. Que a equipe tem um supervisor, a equipe tem um operador de guindaste, a equipe tem um camarada que pode vir a ser, né, um trainee de guindasteiro, que é considerado sinalizador, né? E abaixo você tem um auxiliar de movimentação de carga. Tem um auxiliar também de movimentação de carga. O auxiliar de movimentação de carga é aquele camarada que está, vamos dizer assim, né, no nível, né, mais baixo daquela equipe da movimentação de carga, dentro desse modelo, né, de organização que é o ambiente Petrobras. Então, ele pode vir a crescer? Pode. Né, com o passar do tempo, que geralmente é assim, né, que esse ambiente funciona, não é muito bem pelo potencial do camarada, né, porque o mercado é meio fechado, né, o número de pessoas disputando esse espaço é muito grande, então a ascensão dele vai ser meio limitada. Ele pode ser um trainee de guindasteiro, ele pode vir a ser guindasteiro, ou pode vir a ser um supervisor com o passar do tempo. Supervisor de movimentação de carga. Entendi. No outro ambiente, que é a área de perfuração, funcionava há um tempo atrás da seguinte maneira. Numa zona de perfuração, naquilo que é a hierarquia dos cargos, geralmente essas empresas têm uma filosofia de trabalho, uma forma de trabalho que é o seguinte: o cara que está aqui em cima ganhou uma promoção. Perfeito. Então todo mundo sobe, em forma de escadinha. E aí, aquele camarada que está lá, desempenhando a função como auxiliar de plataforma, que pode ser uma entrada também para esse meio, dependendo daquilo que ele tem como potencial, ele pode simplesmente galgar. Subir dentro da área de movimentação de carga ou subir dentro da área de vários serviços ligados da área de perfuração. Então, tudo depende do quê? Do potencial dele, daquilo que ele tem, né, de vivência, de experiência, de formação profissional. Então, o camarada que entra dentro desse ambiente da área de perfuração, onde que ele tem uma formação técnica, onde que ele tem, né, uma vontade de querer aprender a língua inglesa. Ou vai estudando enquanto está trabalhando. Enquanto está presente. E ele vai ter uma ótima oportunidade, porque era comum há um tempo atrás ter um professor de inglês disponível na plataforma. Ele vai estar vivendo com várias pessoas, né, que vão estar falando inglês constantemente. Inglês é prática, então quanto mais você escuta, quanto mais você treina, e quanto mais desinibido você for em falar nós vai, nós foi, nós se entende. Isso até inglês, numa entrevista. Porque você não vai ser fluente no primeiro momento, só com o passar do ano, você começa a experimentar, falar, se comunicar, e a comunicação estabelecida abre espaço. Perfeito, perfeito. Posso contar uma historinha? Fica à vontade. De um camarada que eu conheço um pouco, né? Um primo meu, que chegou aqui, né? Daniel Antonino Zenha, né? Gente boa, mineirinho. Chegou aqui por volta de 2009, 2010, de paraquedas, saiu de Belo Horizonte, capital, tentou estudar um pouco, fazer curso de nível superior, provavelmente não era a praia dele, né? Não se assentou nessa área e caiu aqui, falando inglês. E aí, conseguiu um emprego onde? Nas pousadas, recebendo o gringo de madrugada, batendo papo, assim por diante, e trabalhando. Que, na minha opinião, nem valoriza o inglês da pessoa trabalhando nesses lugares que você está falando. Mas é uma oportunidade. Ela chegou, precisava trabalhar. Conhece pessoas que... Começou a ter convivência com essas pessoas e surgiu uma oportunidade de uma entrevista. E a entrevista, não estava querendo medir o potencial que ele tinha, o que ele conhecia. A entrevista era só para saber se ele sabia falar inglês. Como era o inglês do cara. E ele desenrolou, bateu papo, beleza. Vou te dar uma chance, você vai ser operador de jato. Caramba! E aí teve a oportunidade, fez lá aquilo que era necessário. Operador de jato, você está falando do que? Hidrojatista? Hidrojatista. Perfeito. Vamos limpar e o chão de toda forma, limpeza da área industrial, que é uma das atividades que aquele cara que é o auxiliar de plataforma vai desenvolver. Então, vou contar a história daquilo que se fica mais fácil de ser comentado.
E aí provavelmente está lá um gringo, né, falando de um cara, brigando com ele, xingando ele, ou falando mal, né? E ele falou, pô, cara, o cara é gente boa. Ele gosta de trabalhar, ele está afim de fazer as coisas acontecer. Só que ele estava fluindo com o cara em inglês. Pô, meu amigo, você fala Diferencial inglês, não né? é? Você fala inglês? Hã? Que Mas inglês que você bacana. faz aqui? Sou operador de jato, né? Beleza? Rapaz, vou te dar uma oportunidade. Agora você vai ser auxiliar de plataforma e vai trabalhar na movimentação de carga. E tudo começa a melhorar. E aí, simplesmente, ele saiu de operador de jato e começou como auxiliar de plataforma, mexendo na área de movimentação de carga. E aí tinha um operador de guindaste. E o operador de guindaste não era brasileiro. E tinha um sinalizador que pouco sabia falar inglês. Olha aí. Mudou a peça. Claro, com certeza. A Treininho de empresa vai fazer guindasteiro, isso. sinalizador. E aí, em menos de 2, 3 anos, né, simplesmente, ele mudou a peça. Guindasteiro? Sim, operador de guindaste. Tirou onda. Então, muito show. Ou seja, qual o diferencial? Aquilo que ele tinha. Comparado o salário inicial dele para um operador de guindaste, meu pai do céu. E pior, quer dizer, o melhor foi exatamente, né, nessa época que estava bombando, todo mundo estava ganhando dinheiro. Exato. Os salários eram bons, as oportunidades estavam ali presentes devido ao quê? A necessidade. Sim. Falta de mão de obra qualificada. Porque mão de obra qualificada para operar guindaste, sobre isso. Mão de obra qualificada para trabalhar em plataforma de perfuração, meu amigo, em serviço ligado a essa área, você vai ter onde no Brasil? Guindaste talvez você vai ter, porque tem operadores de guindaste. Independente do nicho, né? Só que operar guindaste no mar é um pouco diferente de operar guindaste na terra. Exatamente, estou no navio sofrendo balanço. Então, simplesmente por ele falar em inglês, ele teve essa oportunidade. E está aí no mercado, já teve presente aí em centros de treinamento, dando treinamento, teve oportunidade aí de operar guindastes aí, onde que muita gente gostaria. Não chegou a fazer o curso superior, a terminar o curso superior. Não, tô na área, operador de guindaste. E está com um salário super bacana. Então, mudou, né? Aquela realidade. Super bacana que eu digo comparado ao que ele, né, havia começado. Comparado com aquela entrada dele no mercado. Então, esse aí pode ser uma oportunidade a partir do momento daquilo que você tem. Ou seja, você não vai chegar nu e cru na plataforma e esperar que alguém te entregue de mão beijada aquilo que você precisa. Concordo. Você tem que se preparar. Eu falei isso pra galera que assiste o nosso programa, que tipo, o nosso limite somos nós mesmos, né? Uma coisa é, entrei e logo me acomodei. Aí você fica naquela, quando vai ver, você tá há 10 anos naquela área ali, tô ganhando 2 contos por mês, 2.500 por mês, até porque o cara trabalhou ganhando a vida inteira R$1.100 por mês, então ganhar 2.500 para ele logo está rico, entendeu? Então tá bem para Tudo bem, ajuda, mudou um pouco a qualidade de vida da família, tal, mudou, mas caramba, parar por aí? Não, pelo amor de Deus. Mas tratando da nossa área offshore, o nosso limite somos nós mesmos. A gente para se a gente quiser. Por exemplo, eu tenho amigos um amigo, né? Até não é a primeira vez que eu comento sobre o mesmo, o Márcio, grande abraço, Márcio. Ele é DPO, ele está hoje lá na Índia, né? Na antiga SS-20, que é a Olinda Star. Tá trabalhando lá, a escala dele, se eu não me engano, é 35 por 35. Bastante tempo longe de casa. Bastante tempo longe de casa. Bastante tempo longe de casa, ele fica. Começou como radiooperador. E o camarada hoje está com salário, não vou falar o salário do cara por questão de ética, né? Mas, caramba, absurdamente admirável o salário dele. Queria eu hoje estar com o salário dele, não o invejando, mas por questão de dá para melhorar? Dá, é só você querer. Agora voltando para essa área específica de movimentação de cargas, vamos lá. Eu quero hoje trabalhar com movimentação de carga a bordo de uma unidade marítima offshore, seja ela produção, seja ela perfuração. Quais são os treinamentos que eu tenho que ter? Qual é a carga horária, possibilidades? Como que funciona isso daí? Me explica melhor sobre isso. Então, Thiago, eu vivo isso toda semana praticamente, né? Quando eu estou ministrando um treinamento que é voltado para essa área. Sim. E aí, se eu falar exatamente isso, eu vou decepcionar muita gente. É mesmo? Fala isso o quê? Os cursos que precisam? É mesmo? São 12 cursos. 12 cursos que precisam para trabalhar na área de movimentação? Você lembra os 12? Sim, fácil da gente. Então, por gentileza, começa pelo número 1. Então, vamos começar Estamos aqui para ensinar, né? Esse podcast tem esse intuito. Quem é o auxiliar de movimentação de carga? Ele é o auxiliar de serviços gerais, dentro da plataforma. E o que ele faz?
Vários serviços. Me explica direito. Auxiliar de serviços gerais. O que é um ele vai ser auxiliar de serviços auxiliar gerais? de movimentação de cargas? O que é um auxiliar de serviços Sem gerais? manjar nada de movimentação de carga? Não. Vamos Ou lá. no curso de serviços gerais ele já aprende alguma coisa? Não, vamos por partes. Isso que eu quero saber. Vamos lá. O que é o auxiliar de plataforma, quem é o auxiliar de movimentação de carga? Ele vai desenvolver exatamente a função de movimentação de carga, que é uma das atividades que ele vai desenvolver, assim também como o auxiliar de plataforma faz. Mas o que ele vai fazer quando ele não está fazendo movimentação de carga? Ele vai fazer diversos serviços. Perfeitamente. Qualquer serviço que não precisa exatamente de um profissional específico daquela área para poder desenvolver. Então, ele é um auxiliar que auxilia os serviços de uma forma geral, que precisa ser feito. O mecânico está fazendo um trabalho, precisa de um auxiliar. Quem vai auxiliar ele? Então, mas que curso é esse que ele faz para ele entrar? Esse Então, primeiro vamos chegar curso? lá. Então, vamos construir a situação. Então, é um auxiliar de serviços gerais que ele desenvolve várias atividades na plataforma. Atividades que são determinadas através do contrato. Ou seja, a maioria das vezes, quando você tem uma empresa desenvolvendo esse serviço de movimentação de carga e as outras atividades, é uma empresa dentro do ambiente Petrobras que ela foi contratada justamente para isso. Então, foi definido, determinado exatamente essas atividades. Terceirizadas e multinacionais, isso muda esse cenário? Então, multinacional muda às vezes. O cara, de repente, tem muito mais funções, muito mais atividades que ele vai desenvolver. Entendi. Então, quer dizer que ele vai desenvolver a atividade de movimentação de carga e várias outras atividades. E para toda e qualquer atividade que ele tiver que desenvolver, ele tem que ser treinado e qualificado. Com toda certeza. Então, vamos lá. Primeiro ele tem que ir para a plataforma, não tem? Sim. Então, para entrar numa plataforma, ou seja, para poder ir até uma plataforma, você tem que ter um treinamento que você ministra. Claro, o CBSP e o Hilt, isso é qualquer função. Aí, já estamos dois, né? Já falamos dois. Então, É porque eu achei que fosse 12 relacionados à área de movimentação. Não, relacionados às atividades de forma geral. Isso aí a galera que acompanha já Porque ele não vai só movimentar essa carga, ele vai fazer várias outras atividades. Exatamente. Uma atividade é a movimentação de carga. Perfeito. Só que para ir para a plataforma, ele vai ter que ter o CBSP, ele vai ter que ter o Hilt, beleza? Aí ele vai trabalhar na movimentação de carga como auxiliar de movimentação de carga, então ele vai ter que fazer esse treinamento. E esse treinamento tem diferença. De carga horária? De carga horária em relação a onde ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar numa sonda de perfuração, se ele vai trabalhar num navio, as cargas horárias, a carga horária que geralmente é cobrada, está relacionada com a norma regulamentadora que está vigente para aquele ambiente de trabalho. Então vamos falar NR34. Perfeito. NR34, nós temos condições de meio ambiente de trabalho na indústria de construção e reparo naval. Perfeitamente. Rapaz, tem a ver isso aí, construção e reparo naval, com um serviço que está sendo feito lá na plataforma que está perfurando e produzindo. Sim. E então vamos no campo 34.1, aplicação. Ou seja, se você trabalha numa plataforma movimentando carga, necessariamente você tem que fazer NR34, 34.10. Que tem uma carga horária de 20 horas, certo? Mais recentemente, ou seja, não tão recente, mas nós estamos falando da NR37 agora. Que também galga, também comenta sobre a parte de movimentação de saúde, segurança e plataformas de petróleo. Ou seja, saúde, segurança e plataforma de petróleo, e eu trabalho na plataforma de petróleo, então talvez você tenha que fazer NR37.20, que é a movimentação de carga, que tem uma carga horária de 20 horas também. Um ou outro, ou às vezes rola dele ter que fazer os dois? Então, tudo depende. Tudo depende daquilo que é um contrato estabelecido. Perfeito. Talvez seja meio, vamos dizer assim, redundante você fazer as duas, mas tem gente que chega aqui com a gente não fazer muda o conteúdo ou muda? Então, normativamente falando, de movimentação de carga, aonde as for, duas NRs vai ser exatamente a mesma coisa. O que está escrito na particularidade daquele ambiente pode ser um pouco diferente do outro, mas geralmente são coisas bem semelhantes. Devido ao cenário ser diferente. Então, mas o cara que trabalha dentro do ambiente Petrobras, a Petrobras exige para ele um treinamento de 40 horas. E esse treinamento de 40 horas tem um título que é chamado de homem de área / movimentação de carga, que eu acredito que a intenção inicial... porque tem um curso de homem de área específico, né? 40 horas. Sim, homem de área / movimentação de carga. E aí, por que essa carga horária é bem maior? Acredito eu que a intenção, nesse momento de criação, era dar o máximo de informação para o cara em relação à movimentação de cargas e às atividades de uma forma geral que ele ia desenvolver. Então, o que esse cara faz além de movimentar carga? Volta e meia ele tem que fazer um serviço onde que ele esteja acima de... Vai estar, melhor dizendo, acima de 2 metros de altura. Então, ele tem que fazer o treinamento de quê? Trabalho em altura. Mas volta e meia você vai ter que entrar dentro de um lugar onde que não tem circulação de ar, que é considerado um espaço confinado. Já vai para a NR33. 33, Então nós já temos quanto aí? 5. Exatamente. 5 treinamentos.
Né? Mas a aeronave está chegando, e quem recebe a aeronave? Aí já entra Homem a de parte área, do... MC. Que ele tem que ser HLO, logo para ser, ele tem que ser ou HLO ou Bombave, né? Então, ele tem que fazer vai operar o MC. campo de bombável ou então vai fazer aquilo que é necessário para o recebimento da aeronave. Então ele tem mais um treinamento. Né? Mas ele faz parte também... Mas isso não é uma regra, é a questão dele ter que fazer a recepção da aeronave? Então... Porque existem também outras funções que fazem essa parte de recepção de aeronave. Não, mas a maioria das vezes é o cara que vai lá ajudar o quê? Vamos tirar a bagagem da aeronave. Entendi. Vamos colocar a bagagem na aeronave. Ele vai operar o canhão. Ele vai fazer aquilo que é necessário e volta e meia ele é direcionado para esse trabalho também. Mas esse cara que trabalha na movimentação de carga também ele faz parte da brigada de incêndio, né? Então ele tem que ter muitas vezes, né? CACI, né? CACI, curso avançado de combate a incêndio. Mais um treinamento, certo? Só que a situação também de abandono da plataforma envolve uma baleeira, né? Uhum. E quem que dá essa baleeira? É o cara que movimenta a carga também. Então, logo, ele tem que fazer o treinamento específico para a baleeira. Dar a baleeira, você está falando em que quesito? Como assim dar a baleeira? Então, as condições, o que é feito no treinamento, eu não conheço, certo? Mas quando você fala para mim, Flávio, eu tenho que fazer o SES e o SER. Ah, perfeito, que já é a baleeira e bode de resgate. Porque é ele que também vai lá. Sim, então quer dizer que nós já estamos aí com quantos treinamentos mesmo? 7. Já estamos lá 7 para 8. 7 para 8. Né? Mas ele faz pequenos reparos de pintura também, né? Então logo ele tem que fazer pintura industrial, né? Mas ele opera um jato também, né? E aí para fazer operar o jato ele tem que fazer também o quê? Hidrojatista, né? Às vezes ele tem que fazer a pintura lá em cima, a 23 metros. Então, não necessariamente vai ser ele. Que aí vai envolver irata. Já tem a galera que é irata, e geralmente os caras baratos também tem pintura industrial. A volta e meia eu vejo um anúncio que é um cara que trabalhando com homem de área, ou tem movimentação de carga, né, com irata também. Sim. Meio estranho também pedir isso, né? Mas... Eu já vi pedir trabalho em altura para radiooperador, nada mais me assusta. Então vamos lá, né? Mais um. Então, volta e meia, também ele ajuda o enfermeiro, né? Então, se ele vai ajudar o enfermeiro, tem que ter o quê? Primeiro socorro. Sim, com certeza. Aí ele vai lá e faz o CPSO. Então, nessa listagem aí, cara, nós já estamos com bastante curso. E provavelmente eu esqueci alguns agora que eu não estou lembrando. Mas se eu fizer aquela continha bonitinha e começar a enumerar um por um de todas as atividades que ele vai desenvolver, cara, geralmente eu falo para os camaradas que estão lá pelo seguinte, porque a maioria das pessoas que chegam aqui em Macaé com essa intenção de trabalhar numa plataforma, que ele ouviu falar que é um lugar maravilhoso, é lindo, vou ganhar dinheiro perfeito, pra caramba, vou ficar rico da noite pro dia. Ele para aqui em Macaé e fala assim, não, me falaram que eu tenho que fazer o CBSP, o HILT, e se eu fizer um homem de área, movimentação de carga, eu entro exatamente para essa porta de entrada que pode abrir mil caminhos para mim. Aí entra a dúvida que a galera está se perguntando agora. Fazendo apenas esses 3 que você acabou de falar, existe a possibilidade de adentrar ou não? Então, Thiago, sinceridade, cara. Aquilo que eu falo para os alunos toda semana... Porque uma coisa é existe, outra coisa é... Uma coisa é mais difícil, outra coisa é existe a possibilidade. O que eu falo para todo mundo, cara, toda semana é o seguinte, Flávio, que treinamento eu tenho que fazer, cara? Não faz treinamento não, faz um curso técnico, cara. Não, com certeza é melhor, claro. E aí vai abrir portas para você. Mas, Flávio, está sendo assim o mercado ultimamente. Ou seja, depois que teve a crise geral, ou melhor dizendo, quando Macaé foi identificada a capital do petróleo e as oportunidades aqui bombavam e todo mundo ficava rico da noite por dia, que foi um pouco antes da minha vida para cá, que eu vim para cá em 2005, Macaé não tinha mão de obra necessária para poder atender as necessidades da cidade. E todo mundo que chegava aqui arrumava emprego facilmente. Só que nessa época, por falta de profissionais... As empresas até pagavam os seus treinamentos, né? Mas de uma hora para outra, depois que saiu no Globo Repórter, né, cara? O técnico de segurança ganha 10 mil, o cara que é o pedreiro ganha 30 mil, todo mundo vem para cá ficar rico, todo mundo veio para a cidade. Exatamente. E aí o número de vagas que estava aqui presente continuava o mesmo, que seja, mas só que a quantidade de pessoas chegando aqui foi estupidamente grande. Sim. E aí logo as empresas começaram a perceber... Nem infraestrutura para isso tinha. Então, algumas empresas começaram a perceber o seguinte, rapaz, eu pego esse camarada, contrato ele e mando ele para dentro de sala de aula, para ele poder fazer todos esses treinamentos. Quanto tempo que ele vai ficar dentro de sala de aula?
Há bastante tempo. 3 meses. Reunindo aí todas as cargas horárias. 3 meses que ele vai ficar dentro de sala de aula. Mas eu contratei esse cara, né? Sim. Então logo ele tem direito ao quê? Ao seu salário. Exatamente. Aos 12 avos de férias, aos 12 avos de STC, ao FGTS. A Exato. empresa vai pagar o INSS. Esse cara não mora aqui, então vou ter que colocar ele no lugar. Eu vou ter que dar alimentação, vou ter que dar transporte e hospedagem para ele. Tá? E aí, soma tudo isso. Isso é um dinheiro representativo. Com certeza. E algumas empresas começaram a pensar o seguinte: já que tem muita gente procurando emprego, traz para mim esse certificado. Já traz para mim. Traz para mim, que eu abro as portas para você. Com certeza. E aí, só que o mercado mudou depois de 2014 e esse grande número de vagas simplesmente deixou de existir, porque a debandada de sonda de perfuração foi gigantesca. Exatamente, até porque tivemos aí 14, 15, 16 a questão do petrolão. Aí começou a cair mais ainda o número de vagas. Sim. Aí quando em 2019 estava começando a melhorar, um monte de gente desempregada. Então, aí as empresas começaram a falar assim, o seguinte: além disso, eu quero de você o quê? Uma experiência, né? Eu quero saber se você já teve a oportunidade de experimentar aquele ambiente e ficar lá, né, e achar que isso é legal. Sim, sim. Porque tem muita gente que vai para uma plataforma e chega lá e fala assim: eu quero ir embora, cara. Tô louco pra mim, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Vai pra tudo quanto é lado, rapaz. Eu tô longe de Terminou casa. meu turno de trabalho, não vou pra casa não. Não, pô, não tem direito a ir no barzinho tomar uma cerveja. Exatamente. Camarada me falar que era um transatlântico, tinha uma boate aqui, né? Eu podia dançar a noite inteira, ia curtir, me divertir, ia ser tudo perfeito. Não, né? Essa alegria. Então, muitas das vezes eu vou pedir, assim, vou cobrar exatamente essa experiência do cara em função da vivência que ele já teve aqui. Eu sei que ele vai chegar aqui e já compreende como é que é o lugar, já sabe como é que são as coisas e vai dar continuidade no trabalho dele. Ao invés de eu apostar exatamente tudo aquilo que é necessário, investir, e chegar um camarada lá e simplesmente falar: não quero mais ficar aqui. E vou embora logo no primeiro dia. Isso é um transtorno financeiro para a empresa gigantesco. Envolve um monte de coisa, logística. E simplesmente um contrato, né? Exatamente. Opa, cadê a mão de obra necessária que deveria estar aqui? Não está. Foi embora. Você trouxe o outro? Não. Tem multas. Então, a cobrança também dessa experiência está aí presente. Vagas no mercado tem? Tem. Vamos falar de hoje em dia? Sim. Tem vagas no mercado? Na verdade, ao ponto de voltarmos a não termos mão de obra qualificada. Vou te dizer o porquê e de onde tirei essa informação. Trouxe você conhece o Felipe Barros, da Evoque, grande abraço, Filipão. Ele tem a empresa de recrutamento e seleção dele. E ele passou pra gente aqui que ele está apavorado. Apavorado em que quesito? E o amigo dele, estou tentando lembrar o nome, é um nome complicado. Perdoa, meu nego, você falou que eu esqueci seu nome, eu esqueci, porque o nome dele é diferente, né? Mas a empresa dele fornece mão de obra para realizar prestação de serviços, né? E o Felipe passou a seguinte informação para mim: Thiago, eu estou assustado. Por que eu estou assustado e preocupado? Porque simplesmente, porque a empresa nunca sabia disso, ela fecha um contrato, logo preciso de 300 caldeireiros. Ele vai lá, a empresa passa os pré-requisitos e os treinamentos que o camarada tem que ter, e ele vai lá e consegue 13. Não consegue oferecer para a empresa aquela mão de obra qualificada. Graças a Deus, ele disse, né? Ele está voltando a começar a ver isso depois de 2022, meado de 2022 para 2023. Aquecendo o mercado novamente. Aquecendo o mercado novamente. A gente tem acompanhado isso, né? Sim. Devido a números de alunos. Eu até brinco que termômetro para mercado offshore são escolas de treinamento. Quando elas estão vazias, não está valendo a pena. Quando elas estão lotadas ao ponto de não dar, vamos dizer assim, vazão. Hoje mesmo presenciamos isso, né? Em algum lugar aí. Bastante gente de não ter, às vezes, um lugar para sentar e tira a cadeira daqui e de lá. Resumindo, hoje em dia, de acordo com o Felipe, que é especialista na área, não eu, ele que me ensinou, ele que me passou o que estamos vivendo hoje, está valendo a pena no quesito. Não estão encontrando mão de obra novamente qualificada, como vivemos antes de 2012, igual você acabou de comentar aí. Só que depois veio Petrolão, depois veio Covid, e aí veio aquela decadência, aquela descensão extraordinária, e passamos a viver agora, estamos começando a viver agora novamente aquela ascensão com relação à contratação, graças a Deus. Agora, voltando para a sua área novamente, Flávio, que eu não entendo.
Aquele camarada que está ali, por exemplo, está lá o guindasteiro, tem um fazendo a questão dos gestos, né? Sinalização. Aí você tem que saber decodificar aquilo ali, sobe lança, desce lança. Eu só já vi vocês fazendo alguma coisa, eu não sei como funciona. São gestos, né? São os gestos padronizados para poder ter uma comunicação à distância. Perfeito. Gesto, que não é muito bom. Que não é muito bom? Você acha que a comunicação melhor via rádio? Seria melhor? Então, em relação a esse ambiente de trabalho... Existe também ou não? Sim, é o que é mais praticado, né? Sim. Então, se você tem um operador de guindaste, né, a distância significativa daquele que vai sinalizar e sinalizar via gestos, né, talvez isso aí não seja tão visível, tão perceptível. Então, você tendo uma comunicação via rádio, né, é muito mais fácil. Né? E aí, comunicação é mensagem passada, mensagem escutada, entendida para poder vir a ser executada. Então, rádio é fácil você conversar, bater papo? Bem mais fácil do que interpretar gestos. Sim, mas não para conversar, bater papo longo. Mas não para conversar, bater papo longo. Não, então, claro. É assim, uma informação que vai ser passada que se refere àquilo que é o necessário vir a fazer. Atento operador, subir lança. Descer lança. Beleza? E aí ele vai passar exatamente essas informações. O cara recebeu, ele vai dar um ok, né? Positivo, entendido, né? Copiado. Cada um cria o seu termo, né? Claro, e aí vai ter exatamente essa comunicação presente entre as partes, né? Para poder fazer as coisas acontecerem. Então, cada um dos elementos aí, né, dessa equipe de movimentação de carga tem a sua função, tem as suas atividades, né, que ele vai desenvolver. Né? E, né, de acordo com a necessidade no desenvolvimento do trabalho, tudo isso vai ser executado. Tá? Então, nós temos aí os membros da equipe da movimentação de carga, um supervisor de movimentação de carga, um operador de guindaste, um sinalizador. O supervisor de movimentação de cargas, ele só fica olhando a operação ou ele também está ali atuando? Ou ele só fica corrigindo caso haja erro? Então, cara, para mim ele é o líder de uma equipe, porque eu chamo de equipe de movimentação de carga. Sim. A partir do momento que tiver totalmente uma interação entre esses membros, onde todos vão trabalhar, né, focando exatamente aquilo que é o objetivo principal. Perfeito. E qualidades de líder, né, são necessários vir a ter. Líder tem que ter ótima comunicação, líder tem que ter uma total interação com os membros da equipe. Muito claro na informação líder a ser passada. E chefe são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente. Tiago, dependo muito de você para você realizar essa tarefa para mim, porque eu sei que você é o cara que tem um potencial de vir a fazer. Né? Eu tenho uma ideia sobre como esse trabalho vai ser, né, desenvolvido. Eu gostaria de saber a sua opinião, se está legal ou não, se pode vir a melhorar. Poxa, tem um risco associado, vamos, né, tentar resolver aquele problema antes de fazer a situação. Realmente, eu não tinha parado de pensar por esse lado. Líder. Sim, né? É o líder. É o líder. O chefe, não, temos que fazer o mais rápido possível, até porque está chegando outra embarcação, vamos ter que subir com o rancho e tal, tem que ser feito até tal hora. O chefe. Então, nós independente do risco associado. Nós temos aí como ementa, né, vamos dizer assim, aquilo que eu falo dentro de sala de aula, aquilo que eu informo para os alunos, e é no primeiro dia que eu começo a apresentar exatamente essas informações, que a equipe vai se reunir para poder planejar o desenvolvimento do trabalho. E aí, planejamento do desenvolvimento do trabalho é você sentar junto com a sua equipe, apresentar o serviço e discutir exatamente a melhor forma de vir a ser realizado. E cada um tem a sua responsabilidade. Você falou do supervisor, é aquele cara que deve vir a ter vivência, deve vir a ter experiência, né? E deve saber muito bem se relacionar com pessoas. Porque o objetivo dele é fazer com que a sua equipe trabalhe, porque ele não vai fazer tudo sozinho, não tem nem condições. Exato. Então, para você vir a fazer alguma coisa, né, dentro do seu trabalho, você tem que estar o quê? Motivado. E para estar motivado tem que ter sido o quê? Incentivado. Exato. Ou seja, eu vou trazer a equipe para poder bater um trabalho, né, vou falar da necessidade de até cada um. Porque é uma atividade que tem um risco, né, bem significativo. Então, exatamente. nós vamos conversar sobre o desenvolvimento do trabalho e planejar exatamente aquilo que precisa vir a ser realizado. Né? E dentro da movimentação de carga, você tem pré-requisitos para poder vir a ser feitos, realizados para o desenvolvimento de um trabalho, que nós vamos chamar de procedimento padronizado para a realização de serviço estabelecido dentro do ambiente de trabalho.
de acordo com normas regulamentadoras do Perfeito. Ministério do Trabalho e Emprego. Uhum. Né? Mas a opinião, a vivência, né? a experiência de trabalho de cada um daqueles que são os membros da equipe vão favorecer que esse trabalho possa vir a ser realizado sem riscos para o desenvolvimento, a partir do momento que todo mundo está interagido com o processo. Sim, sim. Nós vamos movimentar uma carga, então, peraí, né? Nós temos que ir até o local onde que essa carga está. Né? Se existe a possibilidade, se há parte do serviço em si. E cada um de nós vai observar, né? Aquele ambiente, né? Aquela situação, aquele espaço físico. E o que eu observo, o que eu estou enxergando, né? É a mesma coisa que o cara está enxergando também, visualizando? O ambiente físico, sim, né? Mas cada um de nós tem uma percepção. Não, é que eu digo, é uma indagação que tem que ser feita. É uma indagação cada um de nós tem uma percepção. Claro. Sobre os riscos que pode estar presente para o desenvolvimento do trabalho. Então, nós vamos chegar, bater um papo, e aí eu entendo isso, eu visualizo isso, eu acho que pode vir a acontecer isso. Poderia ser melhor assim? Potencial, né, de acontecer isto aqui. Então, vamos pensar na melhor condição para o desenvolvimento do trabalho. Então, esse supervisor é o cara que rege, né? É o maestro, né? É o maestro da situação. O maestro, né, a gente acha que ele só fica mexendo com a baqueta, né? Ou seja, tá lá com o instrumento dele, né? Talvez ele tenha falado até o nome errado, né? Mas é aquele cara que fica lá mexendo, né? O pauzinho dele, que seja lá, né? Conduzindo exatamente o que cada um vai fazer. Ou seja, o bate-papo antes, interage, né? Determina o que vai ser feito, e ele está lá observando. Isso que eu ia falar. Observando o desenvolvimento do trabalho. É. Por quê? Porque eu acho interessante ele nem participar do desenvolvimento, meter a mão e fazer a coisa acontecer. Como é que é mais fácil você errar? Você executando o serviço. Porque Com só erra quem trabalha. Como é que é mais fácil você identificar uma coisa que está acontecendo errado? Você está de fora, observando tudo que está acontecendo. Porque o determinado já foi estabelecido. Exatamente. Né? Então, o estabelecido já está sendo realizada a atividade. Então, vamos realizar? Vamos. O que está acontecendo fora daquele contexto que não estava estabelecido? Opa, vamos reorganizar, vamos fazer aquilo que é necessário para conduzir o trabalho. Exato. Ou seja, cada um daqueles elementos tem aí sua responsabilidade, tem a sua importância para o desenvolvimento do trabalho. Claro. O cara que está operando guindaste é fundamental, porque se ele errar, meu amigo, acho que o negócio fica ruim, né? Com toda certeza. Ou seja, movimentando uma carga grande, pesada, dentro do ambiente onde que tem balanço, que existe uma dificuldade. Várias perguntas já para fazer com você. Para poder dominar essa carga, tem que ser preciso. E essa precisão, essa feeling de trabalho, você não conquista da noite para o dia. Com certeza. É a vivência, a experiência, claro, com certeza. A prática que vai te levar aí a melhor condução do trabalho. Só que muitas das vezes ele não enxerga aquilo que ele está fazendo. Ele depende de quem? Do sinalizador. E, rapaz, o sinalizador hierarquicamente, falando do guindaste, operador de guindaste, ele está aqui embaixo. Mas é esse cara aqui que tem que passar os comandos para o operador de guindaste para ele fazer o que tem que ser feito. Tem uma responsabilidade, né, porque se de repente ele subir carga no momento que não é necessário, ou recolher cabo do moitão da bola, ele pode matar as pessoas que estão ali embaixo. O guindasteiro faz, mesmo o guindasteiro tendo algum tipo de percepção e não tendo, claro, total visão, porque quem está lá embaixo está tendo uma melhor visão, né? Muito melhor visão. Ele vai obedecer. Tem que. Não é acho que não precisa, logo não farei. Não pode acha que isso. Você vai matar alguém. Matar alguém esmagado ou arrancar parte do corpo dele. Entendi. Por quê? Porque simplesmente o gancho da extensão não foi desconectado ainda, porque travou, agarrou. Porque o guindasteiro achou que não deveria. Recolhe. Meu amigo, você matou os caras que estão ali debaixo esmagados. Exatamente. Então, peraí, o sinalizador tem que ser um cara que tem o quê? Já prática, vivência, sabe e entende aquilo que é o comando necessário para poder fazer as coisas acontecer, e ele não tem direito a erro. Não tem direito a erro. Por quê? Porque o operador de guindaste não vai aceitar o erro dele. Vai falar, esse cara está me atrapalhando, eu vou fazer sozinho. Ou seja, esse cara ele tem que ser o cara que tem maior vivência e experiência e tenha sido dentro daqueles auxiliares, que é o cara que se destaca em fazer a coisa da forma correta e segura como tem que ser feita, valorizando a segurança para o desenvolvimento do trabalho. Perfeito. A partir do momento que ele se destacou, ele vem para esse posicionamento, que aí ele vai ter uma responsabilidade muito grande, que é conduzir o trabalho do operador de guindaste. Rapaz, isso é uma equipe, né? Exatamente. Ou seja, o supervisor não faz nada sozinho. Ele depende de quem? De todo mundo. Depende do operador de guindaste para movimentar. O operador de guindaste depende de quem? Do sinalizador. Mas quem mete a mão e executa o trabalho são os auxiliares. E executar um trabalho de amarração de carga, rapaz, a maioria acha que é simples, é trivial.
simples, trivial, é você conectar uma manilha a um alçamento. Só. É você passar a cinta ao redor, né, de um tubo e amarrar. Cinta esta que já envolve Rapaz, dia e meio de aula, né? Cara, numa coisa que muita gente não entende. Só passar a cinta. Não é? Né? Que é o seguinte, qual é o esforço presente nesse material para você determinar a capacidade de carga que ele precisa vir a ter. E aí, nós vamos entrar Margem em de aula segurança, cálculo disso, tem que olhar Física. isso pura. Até porque quando eu olho pro seu quadro eu me apavoro. Então, eu falei, que é isso que esse cara tá passando Só que ali, nós meu temos Deus? um auxiliar de movimentação de carga que tem, não menosprezando de forma alguma, claro. Né, tem a sua responsabilidade, tem a sua necessidade. Sim, tem os responsáveis, né, claro. E ele tem, muitas das vezes, uma dificuldade muito grande de aprendizado. Ou seja, ele não passou... Em tudo, né? Em todas as áreas rola isso, ele né? não passou, muitas das vezes, por aquilo que é o necessário para poder entender o que tem ali. Perfeito. E, a meu ver, cara, que eu pude aprender durante essa passagem de tempo na movimentação de carga, que esse cara merece, ele precisa ser devidamente informado sobre aquilo que acontece com o material que ele está utilizando. Porque no sentido literal, a gente fala isso em sala de aula, a falta de informação mata, né? Então, Literalmente, né? A falta de conhecimento mata. Então, você precisa que um cara tenha conhecimento físico, porque a física está ali presente, junto com a resistência de materiais, que está lá envolvida, onde o grau de instrução dele é pequeno. Então, a minha obrigação dentro de sala de aula, que é aquilo que eu enxergo como obrigação do instrutor de movimentação de carga, é traduzir aquilo ali, cara. E aí eu aproveito muito daquilo que é a minha vivência, que minha vivência profissional começou em 1990. Que às vezes nem sempre é passado, né, Flávio? Que é, né, ter, né, conhecimento dessa área, né, de matemática, de física. Sou professor de matemática, ministro também aula de física, tenho alguns conhecimentos técnicos que eu adquiri com o passar do tempo, devido às formações que eu tenho. Sim. Né, e eu acho que é fundamental e é necessário para um instrutor, que instrutor e professor para mim não tem muita diferença, é traduzir exatamente tudo isso para um linguajar fácil para o cara entender. Exatamente, didático. Então, quando você olha para o meu quadro, você se assusta, você se assusta porque você eu não vi aula, eu não viu, tive aula. Você não escutou. Eu só passei e vi o quadro. Então, o professor é o tradutor. Está escrito ali, cara, uma mensagem, com códigos. Claro. E aí eu vou simplesmente traduzir aqueles códigos para você do entendimento. Eles que ouviram a sua explicação estão entendendo o que está no quadro. Então, eu não ouvi. Eu espero e desejo, porque isso aí vai simplesmente promover maior segurança para o desenvolvimento do trabalho. Então, eu estou ali para dar aula de física? Não, só que eu preciso desse embasamento para mostrar para ele que aquilo é verdade. Claro. E precisa. E aí, a partir do momento que você pode criar para ele uma sugestão de trabalho, onde que ele vai aplicar, e isso vai se tornar aquilo que é seguro para o desenvolvimento do trabalho, é a minha função. Até porque, Flávio, corrija-me se eu estiver errado, né? Devem entrar muitos alunos na nossa sala de aula achando que... Pode me corrigir se estiver equivocado. Não. É só utilizar o cabo guia ali, fazer algum tipo de sinalização para o guindasteiro, colocar a carga no lugar correto, morreu. Agora, como que vamos ficar 40 horas aqui para aprender a fazer só isso? Então, não existe esse tipo de pensamento, não? E toda semana, às vezes, rola uma brincadeira tipo essa. Me falaram que era só corda guia. Aí, ó. Cabo guia que você tinha que segurar. Nunca tinha abrir o escutado gancho falar. e conectar o anelão. E aí vem esse cara aí falar desses negócios que eu nunca vi na vida, porque eu não tive a oportunidade de aprender e preciso saber para poder desenvolver o trabalho. E aí vamos lá pensar, não, você não é professor, o cara que está entrando ali não vai ser professor sobre esse assunto, ele quer trabalhar com isso. Claro. Não é? Então, ele não precisa entender de física, não precisa dominar a matemática, mas sim precisa saber que aquilo que eu estou passando de informação é verdade. Perfeito, Thiago, claro. Para entrar na movimentação de carga, eu não nasci sabendo. Eu estive dentro de sala de aula, fazendo esse treinamento. Exatamente. Num certo momento da minha vida... Estudando mais para poder passar, transmitir. Então, num certo momento da minha vida, eu saí da posição A, e aí fiquei meio perdido no espaço, caí numa posição B, falando de uma forma qualquer, cara. E aí, para entrar nesse mundo que eu estou hoje, por acaso eu passei dentro de sala de aula. Estive fazendo um treinamento desses de 40 horas. Sim. Então, um abraço para o seu Brasil, que é o cara
que me mostrou muitas informações sobre o desenvolvimento do trabalho dessa atividade de movimentação de carga. Mas não quero ser rude, não quero ser agressivo. Acho esse cara um excelente profissional, assim como todos aqueles que estão dentro de sala de aula ministrando treinamento. Mas falta muita informação. E informações erradas são passadas. Isso, e o que eu aprendi, que não é o correto, é porque esse cara, simplesmente ele não estava inventando, não, porque ele aprendeu assim. Exatamente. Aprendi errado, logo repasso aquilo que eu aprendi. Ou seja... Nem procura saber, às vezes, então, de onde tirou aquela informação e tal. O que eu vejo, o que eu percebo? Que muita gente, a maioria que está aí trabalhando, não sabe o que está acontecendo. Mas não é simplesmente porque o cara não quer saber, é porque foi passado para ele uma informação errada. Mas quem passou a informação errada para ele, aprendeu errado também. Exato. E aí o errado passou a ser o certo. Ou a falta de informação. Passa a ser o certo. De tanto tempo fazendo aquilo ali, passa a ser o certo. E a falta de informação é aquilo que está presente para essas pessoas que estão desenvolvendo o trabalho. Exato. Então a minha posição como instrutor de movimentação de carga, que eu valorizo, que é o meu ganha-pão, certo? É a minha atividade principal hoje, que algum tempo atrás já foi um bico. Foi uma oportunidade de ganhar uma grana dentro de um outro, uma grana trabalhando, ou seja, dentro de um outro segmento. É aquilo que eu vivo. Então eu dou valor, eu dou importância, eu dou significado. E acredito que eu tenho que dar o máximo meu para essas pessoas que estão ali. Para o cara sair dali com entendimento sobre aquilo que ele precisa saber. É o correto. É o correto. E tirar exatamente esses vícios, esses erros, que é aquilo que é a frase. Muita gente não me entende. Erros recorrentes, né? Me até gente que entra ali com experiência, você deve se apavorar, às vezes, com o que o camarada fala. Você tem quanto tempo de experiência? Não, há 15 anos trabalho com movimentação de carga. Aí o cara te fala coisa que, meu Deus, né? Então você, mas eu faço isso há 15 anos. Então, está fazendo há 15 anos de forma errada. Então, nesse longo tempo que eu estou aí ministrando treinamento, desde 2010, mais ou menos, né, cara? Foi um pouquinho antes, 2009, por aí, né? Então, mas você vê pessoas simplesmente nesse ambiente de trabalho, sem as informações corretas necessárias para desenvolver o trabalho. E aí eu comecei, há um certo tempo, deixar de ler slide, porque eu não entrei sabendo. Você falou, Flávio, que tem muita experiência com movimentação de carga. Aprendi da onde? Quanto tempo eu tenho de trabalho de movimentação de carga? Tiago, eu nunca trabalhei com movimentação de carga. Eu nunca tive nessa área de trabalho executando esse trabalho. Mas eu tive a oportunidade de viver com essas pessoas que trabalham e escutar delas exatamente aquilo que é feito sobre o trabalho. E a partir do momento que você escuta quem está lá trabalhando, você começa a entender como é que é o trabalho do cara. E, pela minha experiência de trabalhos anteriores, eu fui juntando as coisas e falou assim, meu amigo, isso aqui depende disso, isso aqui depende disso, isso aqui depende disso. E aí muita gente acabou interpretando que minha aula é uma aula de física. Aliás, às vezes o cara não sabe nem o que é física, ele acha que é isso matemática. Que eu ia falar. Cara, esse cara só faz cálculo. Matemática. Só faz cálculo. E, mas é aquilo que é necessário. Só que você não tem que aprender o cálculo junto comigo, porque você não vai dar aula sobre isso, você não vai trabalhar especificamente nisso. Aliás, se você for rigger, sim. Porque o rigger é o cara que faz isso acontecer. Exatamente, é uma questão do rig manager. E aí, durante muito tempo, cara, escutando essas pessoas falar assim, não, isso não tem nada a ver, você não precisa. Rapaz, eu fui lá e fiz um curso de rigger. Só que o curso de rigger ele tem vários estágios. Por exemplo, existe o rigger homem de campo, similar ao homem de área. Perfeito. Existe o rigger sinaleiro, que é um curso que vai passar instruções para esse cara sinalizar. Tem o rigger supervisor, que vai passar orientações para o supervisor. E eu resolvi fazer o rigger planejador, que é o cara que faz o plano de içamento de carga. Perfeito. E aí eu fui lá e fiz esse curso. Surpresa, bacana. Tudo aquilo que eu já ensinava dentro de sala de aula é aquilo que era visto no treinamento. Eu falei, opa, peraí, quem é o errado sou eu? Né? Não. Por quê? Porque o cara que é o rigger planejador, que define exatamente aquilo que vai ser usado e como vai ser feito, ele usa todas as informações. Só que, se você trabalha com alguma coisa, mesmo você não sendo o cara que define,
Você não deve conhecer isso, não? Com toda certeza. Então eu vou começar a mostrar para todo mundo que está presente aqui. Exatamente. Ao invés do camarada entrar dentro da sala de aula e ficar escutando piada, que eu não sei contar, eu sou um cara sem graça pra caramba. Que isso? Tá no seu rosto, você é engraçadíssimo. Que isso? Então, minha esposa fala muito que eu tenho uns problemas de relacionamento, que eu não me relaciono muito fácil. Então, eu entro dentro da sala de aula para dar aula. Isso. Então, aí. beleza. Então, nós vamos estudar não o quê? Para brincar? Esse assunto. Isso e esse aí. assunto você precisa saber isso Certíssimo. aí. E aí, volta e meia, eu escuto das pessoas o seguinte: Flávio, você pegou um curso que a maioria das vezes é um negócio que é um negocinho aí, tá? Por algumas pessoas, por parte de E aí, pessoas, você trouxe ele a esse nível aqui, É. que é um nível bem maior, onde que as informações que estão aí sendo passadas, não querendo me vangloriar de forma alguma, claro. são informações técnicas. Mas Porque o certo é o certo, na hora de claro. dar minha aula, eu não me baseio sobre aquilo que eu acho. Sim. Eu vou procurar lá na NBR número tal aquilo que está escrito sobre o assunto. E baseado nessas informações, vão ser as informações que eu vou passar para o aluno. Então, cara, quando Eu não você... vim aqui para passar só vídeo para vocês o dia inteiro. Eu não vim contar historinha, né? Exatamente. Eu não vim falar, né, sobre coisas que não estão relacionadas ao desenvolvimento do trabalho do cara. Exato. Então, meu amigo, o que você vai usar? Você vai usar acessórios de movimentação de carga. E qual a norma regulamentadora que fala sobre acessórios de movimentação de carga? Nenhuma. Por quê? Porque é a Associação Brasileira de Normas Técnicas que edita exatamente as NBRs referente a esses acessórios de movimentação de carga que estão aí. E o que mais a gente se apavora, né, Flávio? Você também que tem um bom tempo de experiência aí, 13 para 14 anos de treinamento, eu também tenho 15 anos de treinamento, e a galera das antigas não saber a diferença de uma norma regulamentadora para uma norma brasileira regulamentadora. Que a gente mais... a NBR... Essa é nacional. Já a NR, ela é internacional. Essa nunca escutou, não? A NR, ela é internacional, não é isso que acontece? Não é regulamentador do Ministério do Trabalho e Emprego. Exatamente. Então a gente fica meio que apavorado com relação à falta de informação. Sim. Esse programa nosso, a gente criou a partir de uma necessidade, óbvio, por questão de ética, eu não vou falar o nome de empresa. Houve uma feira de oportunidades e a gente viu a falta de conhecimento da galera, cara. A gente viu, cara, esse pessoal tem que ter conhecimento, a gente tem conhecimento nunca é demais, né? Sim. Cara, a gente tem que passar esse conhecimento pessoal, a gente tem que levar isso para o Brasil, a gente tem que trazer os profissionais especializados em todas as áreas para falar mais sobre, me identifiquei com essa profissão que esse camarada está falando aí, me identifiquei mais com essa. E tinha essa, porque eu tinha me identificado com aquela, mas agora depois desse programa que eu assisti, não, agora eu vou começar a estudar isso daí, isso aí vai ser mais fácil para mim, isso é mais difícil para mim, isso não dá, isso já precisa disso, isso eu gasto mais, isso eu gasto menos. Então o objetivo do programa é exatamente esse. Aproveitando o ensejo, vou te pedir só um minutinho, porque a gente tem um momento, né, no nosso programa aqui já conhecido por quem nos acompanha, né, só no Vale Rifran, porque a nossa operadora gosta de rir quando eu faço esse momento, que é o nosso famoso Momento Merchan. O que vem a ser esse Momento Merchan, galera? A gente quer sempre, claro, agradecer aí os nossos apoiadores, né, nossos principais apoiadores, a empresa TMS, empresa de treinamento TMS, muito obrigado por estar apoiando aí esse trabalho maravilhoso. Sem vocês, é claro que não teríamos chegado onde estamos e ainda estamos em fase de crescimento. Por isso, você que está nos assistindo, por favor, se inscreva, compartilhe, dá o seu like, coloca lá, ativa o sininho para você receber as notificações. Nos siga na rede do Instagram, na rede social Instagram também, que é o Mob_Podcast. Também tem o Facebook no Mercado Offshore Brasil. Então, por gentileza, passa para os seus colegas, né, que também querem, ter informações sobre você. Às vezes é de Aracaju, a gente encontra muita gente de lá, por sinal, né, cara da Bahia, né, poxa, meu primo não sabe o que fazer, passa para ele esse vídeo aí. Mas, é claro, Conexão Contábil, a gente também quer agradecer a empresa, queremos agradecer o pessoal do Macro Studios, muito obrigado por acreditar no projeto, e claro, projeto este que não, em nenhum momento, isso eu garanto para vocês, não vai acabar. Vamos seguir nesse nicho, vamos seguir nesse formato, vamos seguir aí esse padrão e sempre trazendo, devido ao conhecimento, já pelo fato de ter
conhecimento com relação às pessoas, conhecer várias pessoas, pelo fato de já termos bastante tempo nessa área, a gente vai estar sempre trazendo uma galera de maior e melhor qualidade para estar passando as informações para vocês, tá bom? De qualquer maneira, e mais uma vez repetindo, né? Muito obrigado aí aos nossos apoiadores. E tem outra, Flávio. Todo podcast, agora falando aqui na câmera do meio, corta para o meio, operadora, por gentileza. Agora falando aqui na câmera do meio, todo o programa nosso do Mercado Offshore Brasil, nós sorteamos para 3 pessoas, pelo contrário, falei errado, para 5 pessoas um combo de 3 treinamentos. Nós que eu digo quem? A parceria da TMS com o Mercado Offshore Brasil. Legal. Então, as 5 primeiras pessoas que comentarem ali, e a gente vai dar uma chave, vai inventar essa chave agora, ela vai ganhar um combo de 3 treinamentos. Então, os 5 primeiros a realizar no comentário, colocando essa chavinha, porque a gente fala isso no meio do vídeo, para ver se a galera está realmente assistindo o vídeo todo ou não, né? Então, colocou essa chavinha no comentário, os 5 primeiros vão ganhar um combo de 3 treinamentos, em parceria, claro, do Mercado Offshore Brasil, com a Escola de Treinamento super conceituada TMS. A chave vai ser TMS _ o que, Flávio? Inventa qualquer palavra, fala qualquer palavra aí para os camaradas colocarem no comentário. Rigger. Agora você vai ter que explicar para a galera como que escreve Rigger. R-I-G-G-E-R. Rigger. R-I-G-G-E-R. Ou seja, foi a chave mais difícil até agora, hein, Flávio? Você quer ferrar com o pessoal, hein? Tem a ver com essa área, com a área que você está falando. O cara que movimenta a carga. Perfeitamente. TMS _ Rigger. Os 5 primeiros ganham 3 treinamentos. Vou até pedir desculpa ao pessoal. Às vezes a gente tem demorado em respondê-los, né? Porque a gente está numa correria bem considerável, né? Até porque a gente não... no meu caso, eu não trabalho só aqui no estúdio. A gente tem outras coisas por fora e acaba demorando um pouquinho para responder. Pedir desculpa, mas vocês sim serão respondidos. A gente vai pegar todos os dados, muitos já foram e já fizeram o seu combo de treinamento, mas os que não fizeram ainda, vamos pegar as informações de vocês, tá bom? Através do e-mail e passar para a TMS para vocês terem acesso ao treinamento, aos treinamentos online, tá bom? Mas, voltando aqui, Flávio, olha só, pergunta que não quer calar e todos estão esperando por esse momento. Qual é a média salarial? Pode falar do menor para o maior e pode falar do porquê também. Qual é a média salarial de um camarada que trabalha nessa área aí de movimentação de cargas? Em média. Podendo falar o que ganha menos é isso, mas pode chegar a, por exemplo. Dar certeza sobre esses valores fica muito difícil. Então não é a minha área específica, eu estou dentro de sala de aula, mas no entanto eu escuto, eu vejo. Exatamente, isso que eu ia falar. Tem aquele WhatsApp do camarada que fica divulgando oportunidades de trabalho. Exato. Então, está desvalorizado? Está, e bastante. O que é estar desvalorizado numericamente falando? Então, camarada, quando eu comecei a dar treinamento aí por volta de 2010... Hoje você escuta o quê? Então, o camarada chegava e falava, Flávio, tranquilamente dá para tirar 3.500 mais ou menos, livre. Entendi. Deposita na minha conta. Isso aí lá em 2010. Perfeito. E aí quando você fala hoje em 2000 é muito, Thiago. É muito. Hoje em 2000. O cara que está começando. Então, começando ou não, o salário dele vai ser o mesmo. E pode chegar a quanto dependendo da empresa? Então, eu não vou ter essas informações de uma forma... perfeita. A gente não vai engessar essa informação. Mas o que você escuta os seus alunos falarem lá, por exemplo. Tem gente que fala, um supervisor ganha uns 4.500. Mas é 4.500 o quê? Em carteira ou 4.500 livre? Esse 4.500 está relacionado com o quê? Já tem todos os adicionais que estão envolvidos, mas ou não, salário 4.500 e mais. Então, essas informações são difíceis, de eu chegar para você e falar, não, eu conheço isso. Bastante. Nosso amigo Felipe certamente vai conhecer muito bem. Manja, porque ele tem que falar para o camarada. É a vida dele, porque ele pratica isso, é a empresa dele. Exatamente. O Flávio está dentro da sala de aula e não vai ter essas informações bonitinhas. Claro. Então, oportunidades estão tendo? Sim. E aí... Esse mercado que eu escuto é mais ou menos assim. Thiago, Flávio. Quero sim, obrigado.
Pode falar. Você está tendo aí licitações em relação aí, a serviços que vão ser realizados em plataforma. Então, quer dizer que uma empresa ganha licitação e outras não vão ganhar essa licitação. Logo, e aí, isso tem a ver também com salário, né? Isso implica no salário. Licitação, né, que nós estamos falando aí para trabalhar no ambiente geralmente Petrobras, a menor ganha, né? Então quer dizer que aquela empresa que menos cobrar pela realização do serviço, ela que vai ter oportunidade, isto é, dentro dos pré-requisitos de uma licitação. Claro. Potencial de vir a fazer as coisas acontecer, garantias sobre, que não é minha área específica, mas eu conheço um pouquinho sobre isso. Então tá lá, aquela empresa ganhou. Ganhou por quê? Porque ela ofereceu o menor valor. Então eu vou te contratar pagando 10 mil, cara. Esquece. Não tem como. Você não vai ter. Então logo você tem essa empresa. E essa empresa pode vir a ser a porta de entrada. Por quê? Porque o cara que já está no mercado, que já está aí trabalhando, já tem sua experiência e vivência, provavelmente ele já está alocado numa outra empresa. E aí está alocado numa outra empresa que paga mais. Então você tem as empresas de ponta, que são consideradas aquelas sondas de perfuração, que são donas das sondas de perfuração. Sim. Ela já tem um modelo de trabalho diferente. Meu amigo, eu ganhei um contrato. Só que eu não ganhei um contrato de movimentação de carga, eu ganhei um contrato de perfuração, de alguns anos. Certo? Não são mais aqueles valores, né, de $465 mil a diária. Exatamente. Então, mas são valores menores. São valores menores, mas só que dão condições de as coisas acontecer. Sim. Então essa empresa vai ter um maior salário. Então, peraí, essa empresa ganhou um contrato e tem um sujeito que ganhou experiência, que ele entrou nessa que pagava pouquinho. Então essa que vai abrir vaga. Aí esse cara já tem experiência, aí ele vem para cá. Exatamente. Aí o cara que não tem experiência, ou que está esperando uma oportunidade, entra para cá. Isso. E aí essa ciranda gira. Exatamente. Essa ciranda gira e provavelmente aquele cara que já tem um tempo de experiência de trabalho, que se preocupou em melhorar o seu posicionamento, né, profissional, Perfeito. ou seja, né, surgiu uma oportunidade diferente para ele, ele pode migrar para as outras áreas. Então na área de perfuração, você tem a migração para dentro do ambiente de movimentação de carga e tem o potencial também para ir para a área de perfuração. Exato. Então, o auxiliar de plataforma, ele pode virar um futuro plataformista. Sim. Do plataformista pode virar um futuro bombeiro, torrista. Esse cara pode virar um auxiliar de driller, o outro para driller. Exatamente. Tem um cara que vai entrar para a área de subsídia, tem um cara que vai entrar para áreas diversas. Aí estamos falando de salários de serviços. bacanas. Então, que são salários muito melhores. Então, quando o cara migra para cá, abre uma vaga aqui. E essa vaga vai ser coberta por uma outra pessoa. E essa ciranda acontece. Então, você vai ter salários pequenos que vão dar oportunidade de entrar. Tem uma coisa que... Até porque quem tem experiência e é qualificado não tem caso vendo televisão. Já está empregado numa empresa ganhando mais. Então, eu ministro esse treinamento toda semana, que é a oportunidade de entrada, onde que tem um monte de gente que escutou falar, que trabalha na plataforma é maneira, então vou lá fazer o curso, porque me disseram que eu vou entrar. E aí, Flávio, então as empresas estão pedindo experiência de 2 anos. É isso que você vai ver. Sempre. É sempre. Se ela achar... E aí? Então quer dizer que eu não vou entrar? Não, não é bem assim. Exatamente. Por quê? Porque volta e meia ela contrata pessoas, só que eu preciso de um número X. E logo ninguém se interessou nesse salário porque ele estava baixo demais. Meu amigo, se faltou 2, se faltou 3, se faltou 5, se faltou 10, a empresa precisa ter a equipe contratada. Então é tu mesmo que vem aqui. Está no contrato isso daí. E aí o cara está lá assistindo aula falando, Flávio, acabei de receber uma ligação da empresa para eu poder fazer uma entrevista. Isso aí. Me libera aí. Eu falo, não sou eu que libero, tem que falar com o nosso amigo, Moisés, vai lá, conversa com o Moisés. É isso aí. E aí o cara volta com um sorriso aqui. Deu certo. Então isso acontece num volume muito grande? Não. Porque as oportunidades não são tantas assim. Mas... volta e meia, tem aquele cara que fez um treinamento que encontra com a gente lá e fala, aí Flávio, legal, eu entrei. Empresa tal. Entrei. Outro dia estava aí no mercado, daqui a pouco eu vi um cara olhando para mim assim, mas eu falei, o que foi, né? Aí, a gente visualiza muitas pessoas durante a semana. Esquece. E aí o cara me encontrou outro dia, Flávio, fui falar com você tá com sua esposa, sua família, não quis incomodar, mas... lembrei do cara e tal, não, só queria agradecer, né, porque eu tive a oportunidade e estou aí no mercado de trabalho. Maravilha. Graças a Deus. Mais um que conseguiu um espaço daquilo que ele queria, que pode ser uma oportunidade. Então, tem esse ciclo. O cara entra com pouca experiência. E aí você tem experiência, você tem empresas que estão com vaga toda semana.
Exatamente. Toda semana tem vaga. Então tem uma empresa, né, que está aí no mercado. Eu, numa área específica, recebo caramba. vagas diariamente. No caso da área de rádio operador, diariamente, porque eu faço parte de vários grupos. Recebo vagas diárias. Não tem um dia no qual não apareça empresas / unidades marítimas precisando de. Isso deve rolar, acredito eu, porque se rádio que paga bem, né? Acontece, creio eu, que em outras áreas deve acontecer bastante. Tanto que o Felipe falou que não está conseguindo achar. Então, antes você tinha só uma empresa-mãe que centralizava e aquelas que trabalhavam para ela. Exatamente. Só que, de acordo com aquilo que está acontecendo no mercado, você está vendo a Petrobras se desfazer de algumas unidades. E vai melhorar devido a ser descoberto do novo pré-sal agora. Isso só tende a melhorar. Então, né? tem as se unidades não vier alguma outra, vamos dizer assim, desgraça, né? Se não acontecer, né? Provavelmente não. Vamos pensar naquilo que é o melhor. Vamos pensar positivo. Vamos pensar no que é o melhor. Né? Claro, com certeza. Então, empresas, né, de menor porte do que uma empresa gigantesca chamada Petrobras estão entrando nesse mercado, pegando unidades para poder fazer a produção. Exatamente. E logo, né, tá vendo o quê? Contratação. E muitas das vezes funciona no mesmo esquema que a Petrobras trabalha também, ela terceiriza serviço. Então, aquela empresa que está aí, com mão de obra, onde a especialidade é essa, fornecer mão de obra, ela vai abrir vaga, aloca pessoas aqui. E aí aloca para esse, que aloca para outro, e vai chamando aí as pessoas para o mercado, tendo a possibilidade de entrar. Então, movimentação de carga pode ser uma porta de entrada? Com certeza. Pode. Mas não esqueça de fazer outras coisas. Claro. Além de treinamentos na área de segurança. Exatamente. E não pare por aí. Então o cara chega para mim, Flávio, que treinamento que eu tenho que fazer, cara? Vou te dizer um treinamento que não tem validade. Formação técnica. Sim. Qual formação técnica? Qualquer uma que você queira. Sim. E aí, é difícil fazer hoje? Não. Por quê? Porque você faz a distância. Até AD, exatamente. Você pode fazer a distância. E os valores estão bem menores, né? Porque não paga mais professor, né? A aula está gravada, então o cara só vai lá e assiste, né? Exatamente. Então o valor é desse tamanhozinho. Então, possibilidade tem. Né? Só que aprender à distância, né, é um pouco mais difícil. Exato. Né? E a oportunidade de vivenciar exatamente o conhecimento, né, compartilhar o conhecimento daquela pessoa que está ali na frente, talvez você não tenha. Então sua dedicação tem que ser muito maior para você descobrir os pormenores que estão ali. Né? Porque só assistir uma aula gravada de uma pessoa, provavelmente você não vai ter todas as informações que são necessárias. Exatamente. O tempo é curtinho. Não é tanto tempo assim. Então, procure estudar, né? Procure aprender o máximo possível, né? Para abrir porta para outros caminhos. E antes de encerrarmos, qual é o conselho que você dá? Se quiser olhar para essa câmera, pode ficar à vontade. Ou se não quiser, também fica à vontade. Qual é o conselho que você dá para o camarada que, sim, quero entrar nessa área hoje? Qual é o conselho que você dá para esse camarada que está iniciando agora e quer entrar nessa área de movimentação de cargas? Então, quero entrar nessa área de movimentação de carga, então você vai ter necessariamente, se você não tem experiência nenhuma, ter treinamentos, que são os treinamentos necessários que a maioria das empresas cobram. Exigem que o cara tenha para poder dar o direito dele ir numa entrevista. Sim. Também, se você não tiver treinamento, você nem vem aqui. Então, a maioria das vezes é isso. Então, o camarada vai ter que tentar, né, dentro das possibilidades dele, ter um maior número de cursos nessa área. Mas vamos pesar, né, as coisas, né, quais que são aqueles que podem me ajudar, né, a entrar para essa área e quais são aqueles que eu posso fazer depois. Então, para eu, né, ser chamado para uma entrevista, certamente tem alguns cursos básicos necessários que o camarada precisa vir a ter. Se foi na entrevista, existe a possibilidade de uma vaga, existe uma, vamos dizer assim, uma certa facilidade de conversação. Sim. Meu amigo, me dá um tempo necessário para eu poder, né, me qualificar dentro daquilo que é o esperado, porque eu tenho a possibilidade de ser empregado, claro, que isso pode mudar o meu momento hoje, e aí, né, tendo a minha possibilidade, eu vou lá e faço. Com certeza, com certeza. Tem algumas empresas que praticam, né, que estão praticando, né, eu não posso confirmar, né, mas é aquilo que eu escuto é o seguinte, contrata o cara, né, e aí dá uma possibilidade dele fazer os treinamentos, e aí
tem aí uma forma de fazer uma certa cobrança sobre isso. Pode ser uma oportunidade? Claro. Pode. Né? Quem vai fazer a conta é exatamente o cara. Quanto que eu preciso investir para poder entrar nessa área? Isso. Vale a pena, não vale? Quanto que eu vou ter de remuneração? Quais as oportunidades que isso pode me abrir? Para o elemento preparado, uma oportunidade pode vir a acontecer. Né? Claro, Ou seja, né, se simplesmente eu só tenho meus treinamentos, né, e quero entrar nessa área, talvez tenha uma limitação de salários. Né? E essa limitação de salário, será que vale a pena investir tanto assim? Fazendo uma conta aí de 12 Se eu entrar, vou correr atrás, eu não vou me estagnar por ali. Tem tudo isso são fatores a serem colocados em consideração, com certeza. Então, pode ser uma porta de entrada? Pode. Né? Há um tempo atrás era comum chegar dentro de sala de aula, né, e ter esse camarada, né, ter um camarada fazendo treinamento de movimentação de carga, só que é um pré-requisito da grade dele. Né? Mas quem é esse cara dentro da plataforma? É um toe push. Que doideira. Que aí o cara chega para mim e fala assim, não, Flávio, eu entrei nesse mercado de trabalho há muitos anos atrás, aí, no início, né, que era muito mais fácil. Entrei como? Na hotelaria. Entrei como? Na movimentação de carga. Olha que loucura. E aí teve oportunidade de crescer? Sim, dependendo dele. Então, existe possibilidade de você chegar, né, naquela porta de entrada, né, e ter várias oportunidades à sua frente? Sim, só precisa estar preparado. Exatamente. Então, ter treinamentos é necessário para ter aí, né, uma contratação. Mas ter uma bagagem, né, de conhecimento em relação a profissões que estão estabelecidas ali, né, que são necessários vir a ter, né, conhecimento para executar as tarefas, é fundamental. E, sinceridade, abre portas se você souber falar inglês. Com toda certeza. Isso qualquer área praticamente. Então, isso aí vai abrir portas. Com certeza. Que vai ter oportunidade de você simplesmente ocupar certas vagas a qual aquele camarada que não está preparado não tem esse conhecimento. Né? Isso aí pode surgir para você. Com toda certeza. Então, Ótima dica. Faça uma formação técnica, um curso técnico, continue estudando. Isso. Né? E cada vez mais a gente vê pessoas muito preparadas, né, ou qualificadas para... Dentro de sala de aula, volta e meia, tem alguém com curso superior. Fazendo curso de quê? De movimentação de carga. Exatamente. Então, peraí, né? Você está disputando vaga, né, com pessoas que têm um nível de conhecimento alto. Né? Exatamente. Então, para chegar a um nível, eu tenho que estar mais ou menos equiparado com isso aí. Sim, com certeza. E aí esse cara pode vir a ter uma facilidade para se deslocar ali dentro, muito maior, né? Que pode ser a porta de entrada. Exatamente. Flávio, quer mandar um abraço para alguém, falar alguma coisa? Tranquilo. Depois dessa dica ótima que você deu para a galera aí, tranquilo? Tranquilo, estamos no nosso dia a dia. Agradeço o seu convite, muito obrigado pela honra, tá bom? Espero podermos conversar mais vezes aqui sobre outros assuntos, batermos esse papo que a galera gosta e acaba aprendendo muito, porque, obviamente, trago o pessoal que entende, que é o seu caso. Muito obrigado mesmo por ter aceitado, né, o nosso convite. Poxa, gratidão absurda. E amanhã vamos estar juntos Beleza. Novamente, de manhã, de qualquer maneira, né? Beleza. Galera, olha só. Agradeço mais uma vez por terem, né, obviamente, acompanhado o programa Mercado Offshore Brasil. Não percam os próximos vídeos. Cada dia é um vídeo maior que o outro. Assista o vídeo anterior, que foi muito relevante. O vídeo anterior, Flávio, nós falamos o que está acontecendo com relação a, em algumas unidades marítimas, estão ocorrendo suicídios. Trouxe uma psicóloga para cá, voltada para a área de suicídio. A Bethany, grande abraço, Bethany. O último estudou comigo. Olha aí, ó. Que foi técnico de segurança? Não. A gente soube do técnico de segurança. Tecnólogo de serviço pós-petróleo, Gabriel. Olha aí, você conheceu o camarada. Eu estudei com ele 3 anos. E tipo, parece que deu uma aumentada na frequência, né? Aí a gente trouxe uma psicóloga para explicar pra gente o que pode ocorrer, o que fazer, dicas. Então o último vídeo está bastante interessante. Assistam também o último vídeo. E claro, fiquem atentos que a gente vai estar sempre colocando no Instagram. Principalmente por isso que é ideal seguir o Instagram, para vocês saberem quais são os próximos vídeos, o que vai falar o próximo vídeo e assim sucessivamente. Fora isso, um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem assistindo e assistirem a mais um vídeo do nosso programa. Vamos ficando por aqui e até mais. Beijão.